E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os protozoários. É a aula 13, 14, 15 e 16 da apostila, setor A, beleza? Os protozoários, né? O significado do nome protozoário vem de primeiros animais. Quando eles foram descobertos, né? Achava-se que eles poderiam se encaixar aí no grupo dos animais. Mas aí depois percebeu que não, que são seres vivos muito simples comparado aos animais, né? E por isso ele ficou em outro reino. Os protozoários pertencem ao reino dos protistas, né? A gente pode comparar aí com eles com micro-organismos, talvez, seres vivos muito mais simples, muito pequenos. Enfim, a gente vai ver aqui as características, algumas imagens para ilustrar quem são os protozoários. Característica dos protozoários: apresentam célula eucarionte, ou seja, a célula tem um núcleo, né, delimitando aí o DNA. Eles são unicelulares, então a gente está falando de seres muito pequenos e simples. Alguns são parasitas, né? Vão se instalar aí no corpo de algum hospedeiro para poder obter energia. Outros vão trocar benefícios com alguns seres vivos. A reprodução a gente tem dos dois tipos, assexuada e sexuada. A digestão ela é intracelular, claro, já que eles apresentam apenas uma única célula. Eles vão englobar o alimento, né? No caso, o protozoário também se alimenta de bactérias. Eles englobam e vai fazer a digestão lá dentro a partir do lisossomo. O habitat onde a gente pode encontrar os protozoários, na água doce, salgada e ambiente úmido, tá? Essas aqui são as principais características. Agora vamos aqui para as classes. Os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então, a gente tem aqui 4 classes. A primeira, que são os risópodes, podes vem de pés, a gente tem como exemplo a ameba, que é um protozoário que causa a doença amebíase, que a gente vai falar mais pra frente. Eles apresentam o que a gente chama de falsos pés, os pseudópodes. Esses falsos pés nada mais é do que essa invaginação que tem aqui na membrana, essas ondulações, elas se movimentam, né? Então, ela lança esse pseudópode para frente para poder se deslocar, para se locomover. Então, lembrando que a classificação dos protozoários é de acordo com a sua estrutura de locomoção. Alguns são parasitas, né? E um ponto importante, não tem no desenho, mas é parecido com esse daqui, ó. Parece um solzinho. Essa estrutura que tá dentro de outro protozoário. Os risópodes, eles têm um vacúolo contrátil, que vai vai regular, né, a osmose, vai regular a entrada e a saída de água dentro do corpo dentro da célula, né, desculpa, dentro da célula desse ser vivo, tá? Uma coisa importante também é que esses pseudópodes, quando eles são lançados para frente, não só para locomoção, eles são lançados também para englobar o alimento, tá? Para acontecer a digestão lá dentro. Falando nisso, tem um vídeo no YouTube muito legal, mostrando assim, nem é animação, é real mesmo, uma ameba se locomovendo e lançando o pseudópode para frente. Depois eu disponibilizo para vocês. O segundo protozoário, ele é classificado como flagelado porque a estrutura de locomoção é um flagelo. Flagelo vocês já conhecem, né? Esse rabinho aqui. Um exemplo de protozoário que tem esse formato aí é o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, né? A famosa doença do barbeiro. A maioria dos flagelados são parasitas, mas nós também temos alguns que têm vida livre. O terceiro protozoário é o ciliado, tá? Eles apresentam esses cílios aqui ao redor, e esses cílios bate na água e ajuda na locomoção do protozoário. Ele tem aqui uma invaginação também, que a gente vai chamar de citofaringe, que vai ajudar no englobamento de bactérias de alimento. Vai ter os vacúolos contráteis nas pontas para fazer regulação de osmose. E esse protozoário, ele apresenta 2 núcleos.
eu tentei representar aqui por duas bolinhas, né? Uma maior e uma menor. É o macro e o micronúcleo, né? Macro o maior e o micro o menor. O micro, ele tá ligado com a reprodução sexual e o macro tá ligado com as realizações vitais dentro do protozoário. Um exemplo de protozoário que tem cílios para se deslocar, né, para sua locomoção, é o paramécio. A última classe é o apicomplexos, que são protozoários que não têm estrutura de locomoção, né, definida. Um exemplo é o protozoário que causa malária, que a gente também vai falar. Parece um abacate, né? A ponta ali que tem uns risquinhos é uma parte que penetra na célula, né? Ele não tem estrutura de locomoção, mas a região que consegue penetrar na célula é essa de cima que tem uns risquinhos. Bom, então até agora a gente falou assim, definiu mais ou menos quem seriam os protozoários, né? Que eles foram confundidos com animais, até mesmo porque eles também são eucariontes, né? Tem um núcleo definido, tem lá o DNA envolvido pela carioteca. Porém, todavia, entretanto, né? São seres muito, muito simples, e aí eles foram ganhando uma classificação mais específica lá, que é o dos protistas. Reprodução. Aí, eu coloquei aqui 3 exemplos de reprodução, tá? Tem outros mais. A primeira é a divisão binária, que vocês já conhecem, é um tipo de reprodução assexuada, não há troca de material genético, é um protozoário gerando 2 a partir da divisão celular. Então, eu tenho aqui um protozoário, ele vai duplicar o material genético e se dividir, formando 2 protozoários. Então, aqui é uma divisão muito rápida, né? Divisão binária, bipartição, cisparidade, tudo a mesma coisa. Vocês já viram em bactérias. 2. Esse segundo tipo de reprodução a gente vai chamar de divisão múltipla. É quando um núcleo se divide em vários núcleos. Então, olha só, aqui eu tenho um protozoário, a gente tem aqui a divisão de vários multiplicação, desculpa, de vários núcleos. Esses núcleos eles vão sendo separados, envolvidos por membrana, então a membrana vai tendo rupturas envolvendo os núcleos, formando aqui vários protozoários. E a terceira é a conjugação. A conjugação ela não chega a ser uma reprodução sexuada, né? Ela é uma recombinação gênica, no qual precisa-se de 2 protozoários para poder fazer a troca de material genético, né? A gente aqui não vai produzir novos protozoários. Eu coloquei aqui porque aqui é o tema que mais se encaixa aqui para eu falar disso, tá? Então, só recapitulando que a gente viu aqui as classes, que elas são divididas de acordo com a estrutura de locomoção do protozoário, se tem falsos pés, que são essas invaginações, se tem flagelo, se tem cílios, as características e a reprodução. Agora aqui a gente vai falar, acho que é uma parte mais legal, que é das doenças, né? Mais legal assim de falar, né? Comentar. A doença de Chagas, a famosa doença do barbeiro. Eu desenhei aqui para vocês, então, um barbeiro. Lembrando que barbeiro não é um mosquito, pelo amor de Deus, é um inseto, tá? E aí, eu desenhei aqui o vaso sanguíneo, desenhei o cocôzinho dele. E aí, a gente vai falar de alguns pontos para depois eu falar da transmissão. Então, olha só, agente etiológico é quem causa a doença. Quem causa a doença não é o barbeiro, é o protozoário, tá? Uma protozoose, né? Uma doença transmitida causada por protozoário. Então, quem causa é o agente etiológico. O agente etiológico é quem causa. É o Trypanosoma cruzi, é o protozoário flagelado. Quem transmite é o vetor. Então, aqui no caso, quem transmite essa doença ao ser humano é o barbeiro, com a picada, né? Mas é através das fezes. Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, não sei se vocês lembram bem, mas a definição de hospedeiro definitivo hospedeiro, então, é quem abriga o parasita, né? Então, se o parasita tá dentro de mim, eu sou o hospedeiro. Definitivo é quando o parasita faz reprodução sexuada dentro de mim. Então, definitivo, D é uma vogal. Consoante, desculpa. D é uma consoante.
definitivo. E sexuada, reprodução sexuada, S de sexuada também é consoante. Então, consoante com consoante, definitivo, sexuado. Acho que eu falei desse macete para vocês lembrarem. E hospedeiro intermediário, I é uma vogal, intermediário. Então, é o hospedeiro que vai ter o parasita, que dentro dele vai fazer uma reprodução do tipo assexuada. Então, intermediário, I, vogal, assexuada, A também vogal. Então, uma forma aí mais fácil de vocês lembrarem. Então, o homem, nesse caso, é o hospedeiro definitivo. O barbeiro dentro dele vai fazer reprodução sexuada. E o barbeiro não, desculpa, o protozoário. E o hospedeiro intermediário é o barbeiro, tá? Os principais sintomas, né? Inchaço nos órgãos. E a doença de Chagas é famosa, assim, comentada por causar um inchaço no coração, né? E a pessoa pode viver muitos anos com essa doença. Vamos lá, então, para a transmissão. Como que a pessoa pega a doença de Chagas? Então, o inseto vai picar a pessoa na região, geralmente, do rosto. É um animal noturno, o barbeiro, né? Então, ele ficou com esse nome de barbeiro, né? Não é um nome científico, porque ele sempre vai preferir picar na região do rosto, tá? E ele é um animal muito eficiente, porque na mesma hora que ele pica, né, que ele vai sugar o sangue da pessoa, ele já defeca. E a contaminação, a transmissão não tá na picada, e sim na hora que ele defeca no nosso rosto, no rosto da pessoa. Porque ao defecar, né, aquela pessoa vai acordar, claro que não vai ser visível as fezes do barbeiro, mas ela irrita, coça. E ao coçar, a pessoa vai estar estimulando a entrada do protozoário, porque os protozoários que estavam dentro do barbeiro, vamos pensar que esse barbeiro tá carregando o protozoário, eles são eliminados nas fezes, tá? Então, a transmissão não é pela picada, e sim na hora quando o barbeiro, ele defeca ali na pele e a pessoa coça, o protozoário vai acabar atravessando o tecido epitelial, né? E se alojando nas nossas hemácias. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, em bolinha rosa, representação das hemácias. E a estrutura em azul é o protozoário flagelado. Então, olha aqui, eu fiz as hemácias do barbeiro, coloquei aqui para vocês o protozoário em azul, o barbeiro defecou, a pessoa coçou, né? E aí, a gente tem a entrada do protozoário na corrente sanguínea dessa pessoa. E esses protozoários, eles vão se alojar principalmente no coração, no esôfago e no intestino. Como ele libera toxinas, né, lá dentro, vai liberando substâncias que vai causar o aumento desses órgãos, o que a gente chama de, no coração, no caso, cardiomegalia, né, megaesôfago e megacólon, que é o aumento significativo desses órgãos, um inchaço, né. Então, dentro do homem, na hora que esses protozoários caem na corrente sanguínea, se alojam nesses órgãos, dentro do homem vai fazer a reprodução sexuada, tá? Então, vamos pensar que um homem está contaminado com um protozoário. Vamos pensar que tá vindo outro barbeiro que não tem protozoário dentro dele. O barbeiro tá zen, ele não tá carregando protozoário. Na hora que o barbeiro picar essa pessoa, ele acaba contraindo o protozoário que está no sangue do ser humano, porque os protozoários se alojam lá nas hemácias, na nossa corrente sanguínea. Então, o barbeiro que não está contaminado, que está zen, que não tem nada, na hora que ele pica a pessoa, ele acaba contraindo a doença e passando para outras. Então, a gente tem esse ciclo vicioso. Mas essa doença, ela não é só transmitida pela picada do barbeiro, né? E quando ele defeca, mas também pode ser transmitida por transfusão de sangue, tá? Às vezes, alimento que contém, muitas vezes, esse inseto triturado, um exemplo é açaí, né? Que já foi muito comentado. Profilaxia, né? Modo de prevenção, como prevenir a doença de Chagas? Não tem vacina, né? O meio de combater, tentando combater o vetor, que é quem transmite, né?
Então, substituir as casas de pau a pique por casa de alvenaria, né? Que a gente sabe que as casas de pau a pique que tem lá barro, madeira, os insetos gostam desses lugares. Uso de repelente, né? Uso de tela. Então, são todos modos de prevenção. Um tratamento usado é a medicação de antiparasitário, né? Para poder combater o protozoário. Bom, a malária, né? Doença famosa malária, né? Epidemia, principalmente na África. A malária, ela tem o agente etiológico, que é o plasmódio, tá? Mas a gente vai ver 4 tipos aqui de agente etiológico. Eu vou focar em 2. O vetor, quem transmite. Então, vamos lá. Agente etiológico é quem causa. Então, o plasmódio é o nome do protozoário. O vetor é quem vai transmitir, que é o mosquito Anopheles, também conhecido como mosquito prego. É a fêmea, tá? Que vai transmitir a doença na picada. O hospedeiro definitivo, ou seja, quem hospeda o parasita e o parasita vai fazer reprodução sexuada é o mosquito. Olha só lá que é o inverso do de Chagas, porque no de Chagas o hospedeiro definitivo é o homem. E aqui o hospedeiro definitivo é o mosquito. E o hospedeiro intermediário é quando o protozoário faz reprodução assexuada, é o homem, tá? Os sintomas, o principal sintoma é a febre, né? A malária também é conhecida como febre terçã. Eu vou explicar por que terçã. Então, calafrios, tremores, suores, dor de cabeça, são todos sintomas da malária. Como eu falei para vocês, a gente tem 4 agentes etiológicos, ou seja, 4 tipos de protozoários que podem causar malária, mas tendo algumas diferenças, né? Esse ponto é uma abreviação de plasmódio. Então, plasmódio falciparum, plasmódio vivax, plasmódio malariae e plasmódio ovale. O que eu vou falar aqui vai ser do plasmódio falciparum e do malariae. Por quê? O falciparum é o que mais acontece, né? O grave, o letal, ele dá o nome de terçã devido ao quê? A pessoa que contrai esse protozoário vai ter um ciclo que eu já vou explicar, mas eu quero falar agora o porquê do terçã. Ele vai ficar o primeiro dia bom, o segundo dia bom, no terceiro vai dar febre, tá? Quarto e quinto vai ficar bem, no sexto vai dar febre. Então, por isso, febre terçã, porque a pessoa fica bem 2 dias, no terceiro dá febre. Fica bem mais 2 dias, no terceiro dá febre. Diferente da malária, né? Que a pessoa vai ficar 3 dias bem e no quarto dia ela vai ter a febre. Então, febre quartã, tá bom? Então, olha só aqui no desenho, no esquema que eu fiz. Então, vamos pensar aqui que aqui é uma pessoa que foi picada pelo mosquito Anopheles. Então, esse mosquito Anopheles, na hora que ele pica, ele vai liberar o protozoário, né? Por meio da saliva dele, na hora que ele pica, suga o sangue, a saliva dele vai liberar o protozoário, que tá ainda num formato que a gente chama de esporozoito, ou seja, é uma forma resistente do protozoário. Aí esse protozoário vai cair na corrente sanguínea, vai se alojar nas células do nosso fígado, tá? Então, ele vai diretamente lá pro órgão fígado. E no fígado, a gente tem uma célula específica que chama hepatócito. Lá dentro, esses protozoários vão fazer reprodução do tipo assexuada. É por isso que o homem é hospedeiro intermediário. Então, lá dentro vai fazer reprodução assexuada, aí vai gerar novos protozoários. Eles arrebentam as células do hepatócito, que é as células do fígado, e eles vão loucamente procurar as hemácias, que são as nossas células vermelhas.
quando eles entram nas hemácias, eles vão se reproduzir de novo. Então, essas bolinhas em rosa, eu tô demonstrando as hemácias, e a de baixo, que tá fragmentada, é que ela tá estourando. Entrando lá nas hemácias, eles vão se reproduzir de novo. Só que tem alguns protozoários que acabam não se reproduzindo, tá? Um ou outro acaba ficando num formato que a gente chama de gametócito. Ele se diferencia nesse formato, por quê? Aí ele fica ali paradinho. Quando vem um outro inseto, né, no caso um outro mosquito anófilis, o famoso mosquito prego, e pica essa pessoa, vamos pensar que esse mosquito não tá contaminado, na hora que suga o sangue, esse gametócito, ele é adquirido pelo mosquito. Então, aí o mosquito vai receber o gametócito do sangue da pessoa e esse gametócito vai fazer reprodução sexuada lá no inseto, no mosquito. E aí, por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo, tá? Então, é um ciclo vicioso, né? Um mosquito que não tem a doença, mas o homem que tem a doença. O mosquito vai lá e pica esse homem, vai sugar o sangue, vai contrair o protozoário também. E aí, esses protozoários, quando um mosquito suga, ele fica armazenado na glândula salivar do próprio mosquito, procurando outro indivíduo para poder infectar, né? E aí o corpo vai trazendo sinais inflamatórios, por isso que a malária é famosa por febre. Então, quando o corpo lá entende sinais de inflamação, né, de toxina liberada pelo protozoário, ele vai lá, aumenta a temperatura do corpo, alertando aí, pedindo socorro para o cérebro. E um ponto importante, por que essa doença é tão letal, tão fatal, é que quando ela afeta as hemácias, e as hemácias elas transportam oxigênio, a gente vai ficando sem transporte de oxigênio, a gente vai ficando fraco e a pessoa pode acabar morrendo, né? Então é uma doença bem letal. E por fim, tô acabando, a gente vai falar da amebíase, que é uma outra protozoose, né? Transmitida aí no caso pela ameba, que pertence à classe Rhizopode. O agente etiológico, ou seja, quem causa doença, é a ameba, mas o nome científico é Entamoeba histolytica. O hospedeiro aqui a gente só vai ter o homem, não tem hospedeiro definitivo e nem intermediário. Por quê? Porque é uma protozoose, uma doença transmitida através a transmissão é pela alimentação, né? Então, a gente fala que é oral fecal. Então, a pessoa, ela injeta pela boca, né, o alimento que está contaminado pelo protozoário e ela vai liberar nas fezes ali os protozoários que vão acabar contaminando de novo algum outro lugar e assim vai. É um ciclo, né? Então, água contaminada, alimentos não bem lavados, né? Principalmente frutas, legumes, vegetais, são alimentos perigosos aí para, se não cuidados, né? Não lavados, não tratados, transmitir essa doença. Então, quando a pessoa, vamos pensar que essa pessoa aqui está infectada do meu desenho, quando ela vai fazer cocô, nas fezes vai encontrar o protozoário numa forma resistente que a gente chama de cisto. Essa bolinha em preto aqui, eu que escrevi cisto. Ficou um pouco assimétrico, fora do eixo, mas essa bolinha preta aí. Então, a pessoa fez cocô, vamos pensar que ela está contaminada, no cocô vai sair o protozoário nessa forma resistente de cisto. Esse cisto, ele consegue viver até umas 4 semanas em lugares não apropriados para ele. E aí, vamos pensar que esse cisto infectou algum lugar ali de horta, de vegetação, e outra pessoa foi lá, pegou esse alimento, não lavou e ingeriu. Na hora que ela ingere, né, agora a gente vai voltar para a parte oral, porque eu estava na parte fecal, que é por onde defecou lá nas fezes. Na hora que essa segunda pessoa ingere o alimento que tem lá os cistos, que é o protozoário na forma resistente, esse protozoário ele vai se passar por uma mudança e vai se tornar um trofozoito, tá? Que é esse outro formato aqui de ameba, que tem os pseudópodes. Esse protozoário adulto, esse protozoário adulto, ele vai se instalar na nossa parte intestinal, vai começar a se alimentar ali das nossas hemácias e vai liberando
enzimas líticas causando sangramento, provocando até úlcera na nossa parte intestinal, na parede do intestino. Então, também é conhecida a amebíase como desinteria amebiana. Por quê? Como esse protozoário fica ali na parte do intestino, sugando todos os nossos nutrientes, causando perfurações ali, feridas, né? A pessoa, um dos sintomas principais é a diarreia, fezes com sangue, dores abdominais. Então, muito importante aí a profilaxia, lavar bem os alimentos, tomar cuidado com a água, né? Tomar apenas água potável, né? Bom, acho que é isso, gente. Tá? Eu vou encerrar por aqui e aí a gente vai se ver na próxima live para poder tirar dúvidas, comentar sobre a aula e fazer exercícios. Beijos, até a próxima.